bem? Deixa eu focar a câmera aqui. Bom, eu vou fazer esse vídeo ao vivo, depois vou postar no YouTube. É um vídeo sobre um gênero textual da língua portuguesa, que seria o poema. Mandei uma atividade essa semana para algumas das crianças para as quais eu dou aula, e algumas delas tiveram dúvidas com relação ao que é um poema, como que ele é construído, tá bom? Então eu vou ser bem breve nesse videozinho, ok? Então eu vou utilizar esse poeminha aqui, que quem escreveu ele foi o poeta Carlos Drummond de Andrade. Então quem faz poesia são os ou as poetas, porque pode ser tanto homem ou mulher, ou menino ou menina, ok? E o poema chama Cidadezinha Qualquer, tá? Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. É um poema bem curtinho, bem sucinto. E geralmente os poemas eles são compostos por rimas. Rimas é quando o som final das palavras, de algumas palavras, eles são iguais entre si ou bem parecidos, tá? Não é que as últimas letrinhas são iguais. Para a gente entender no começo, né? Quando a gente começa a aprender sobre rimas, a gente fala que o final tem que ser igualzinho, mas nem sempre é assim. Vocês podem olhar, às vezes, músicas de rappers ou os cantores e cantoras, quando eles vão cantar, nem sempre o final da palavra, os finais das duas palavras que rimam, nem sempre eles são iguaizinhos. Muitas vezes eles têm o som, a hora que a gente fala, que é parecido, tá bom? O poema, ele é composto por estrofes e rimas. É bem fácil. Estrofes, rimas e versos, me desculpem. Estrofes e versos. Os versos são as linhas. Então, a primeira linha é o primeiro verso. A segunda linha, o segundo verso. Terceiro verso. Quarto verso. Quinto verso. Sexto verso. Sétimo e oitavo versos. Então, não é linha que eu vou falar, é verso, tá bom? Então, aqui nessa primeira parte do poema, eu tenho 3 versos, ó. 1, 2, 3. E se eu junto, eu tenho uma estrofe. Então, o conjunto de versos, tá bom? O conjunto de versos se chama estrofe. Não se preocupem, porque depois eu vou postar foto do que eu estou escrevendo aqui, tá bom? E vou trazer a câmera um pouco mais perto no final do vídeo. Então, o conjunto de versos se chama estrofe. Me desculpem, caiu a câmera. Então, deixa eu ajeitar aqui para não cair mais. Que agora foi. Então, se eu fizer a pergunta, por exemplo, quantas estrofes tem o poema Cidadezinha Qualquer? Então, eu vou ter essa primeira estrofe, aí eu tenho um espaço que separa uma estrofe da outra, e aqui eu tenho de novo 1, 2, 3 versos que compõem mais uma estrofe. E depois eu tenho outro espaço, onde eu tenho 1, 2 versos, em que formam a terceira estrofe. Então, se eu fizesse a pergunta, quantas estrofes tem o poema Cidadezinha Qualquer? Tem 1, 2, 3. Então, são 3 estrofes. Certo?
com 3 versos e quantas estrofes tem com 2 versos? 1, 2, 3, então tem uma estrofe, 1, 2, 3. Aqui eu tenho 2, então eu tenho 2 estrofes com 3 versos. Então aqui eu posso completar, 2 estrofes com 3 versos. E com 2 versos, professora? Eu tenho uma estrofe com 2 versos. Certo? Aí, quantos versos tem no total desse poema? Aí é só contar as linhas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 versos, tá bom? Basicamente, o gênero textual do poema é esse. Um poema é um jeito que o poeta usa para poder descrever suas ideias, suas histórias, tá bom? Até música pode ser construída através de poemas, muitas vezes, tá bom? E ele é construído a partir de, tem um título, tá? Não se esqueçam do título. Tem um título e ele é construído por versos e estrofes, sempre com um espacinho separando uma estrofe da outra. Ou às vezes o poema também pode ser composto por uma só estrofe ou um só verso, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Uma boa noite, ou um bom dia ou uma boa tarde se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, tá bom? Um abraço.